Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao terceiro capítulo da obra, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E vamos estudar agora o primeiro item deste terceiro capítulo, que é o item Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Como a grande maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo também tem a estrutura de apresentar uma passagem do Novo Testamento, as explicações de Allan Kardec sobre ela e as instruções dos Espíritos. A passagem do Novo Testamento que dá abertura a este capítulo é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, nos versículos que vão de 1 a 3, que trazem os seguintes dizeres: Não se turbe o vosso coração. Palavras de Jesus, não é? Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Frase aqui que dá o título ao capítulo, não é? Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. As palavras de Jesus podem trazer algumas perguntas, alguns questionamentos que começarão a ser respondidos a partir do texto de Allan Kardec. Questionamentos como, por exemplo, qual é essa morada, quais são essas moradas que existem na casa do Pai? O que é a casa do Pai, afinal de contas? Quais são essas moradas? Que lugar é esse para o qual Jesus se retirou? Enfim, questões que vão começar a ser respondidas aqui no primeiro item, Diferentes Estados da Alma na Erraticidade, e nos itens seguintes. Esse primeiro item tem apenas 2 parágrafos. Nesses 2 parágrafos nós veremos, no primeiro parágrafo, o tipo de morada e no segundo parágrafo um relacionamento entre esse primeiro tipo e outros tipos ou um outro tipo de morada muito especial que vai surgir, que nos será apresentado. Se nós quisermos pensar ainda naquele aspecto de continuidade entre os capítulos, entre os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos nos lembrar que o capítulo anterior tratava a respeito da vida futura, sendo que a possibilidade ali apresentada, de modo mais incisivo, de modo mais evidente, era a possibilidade do espírito desencarnando e vivendo no plano espiritual, justamente a vida após a morte do corpo físico, imortalidade da alma. Aqui a primeira possibilidade para uma ideia de vida futura. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nos apresentará outras possibilidades para a ideia da vida futura, sempre sob o fundamento da lei de progresso. Existem outras possibilidades? Sim, existem outras possibilidades. Mas o que comanda essas possibilidades, veremos, é a lei de progresso. Vamos então agora ao primeiro parágrafo. Ele traz, primeiramente, como dizíamos anteriormente, as explicações de Allan Kardec sobre a passagem do Novo Testamento, e a primeira delas é: a casa do Pai é o universo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que é a casa do Pai? É o universo todo. Bom, são diferentes moradas. O que são essas diferentes moradas? Os mundos, os planetas, todos os planetas que estão no universo. E o parágrafo termina dizendo que essas moradas, esses planetas, são correspondentes ao adiantamento de seus habitantes. Aqui, portanto, o primeiro tipo de morada, os diversos planetas, os mundos físicos, os mundos materiais, os mundos observáveis pelos nossos órgãos dos sentidos. Aqui o primeiro tipo de morada. No entanto, já a ideia de um relacionamento, de uma certa relação entre o mundo, o planeta e os seus habitantes, pois cada uma dessas moradas é correspondente ao adiantamento dos seus habitantes. Essa ideia é muito importante e será desenvolvida no segundo parágrafo, que começa com a seguinte informação: aquelas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade.
O que é o espírito na erraticidade? É o espírito vivendo fora do corpo físico, vivendo no mundo espiritual. Então aquelas palavras de Jesus que se referiam à casa do Pai no geral, ao universo, e se referiam aos diferentes planetas, agora se referem também aos diferentes estados dos espíritos quando estão desencarnados. Essa é uma informação que, para nós espíritas, é uma informação muito importante e, como todos nós sabemos, evidente por tudo que nós já descobrimos a respeito da existência do plano espiritual. Pois a casa do Pai é o universo, não só no sentido físico, mas também no sentido dos espíritos imortais, no sentido do mundo espiritual. Continuemos o parágrafo. A depuração e o desprendimento dos laços materiais significam variação infinita do meio em que o espírito se encontrará desencarnado. O aspecto das coisas, sensações e percepções que ele tenha variarão, portanto, ao infinito. Essa é a segunda informação desse parágrafo, que pode nos constranger um pouco. Poderíamos pensar assim: como assim? Eu desencarno e as minhas sensações, as minhas percepções, o jeito como eu vejo o mundo ao meu redor, do lado de lá da vida, essas sensações, tudo isso será diferente de modo infinito? Eu posso perceber de modos infinitamente diferentes o mundo que me cerca? E a resposta é sim. Infinitamente diferente e de acordo com o grau de desprendimento que eu tenha das coisas materiais e com o meu grau de depuração. Mas como isso pode acontecer? Bem, basta termos como critério, como uma comparação simples, a vida aqui mesmo no plano material. Quando nós temos, por exemplo, muito cansaço ou muito sono, nós deixamos de perceber alguns detalhes das coisas, começamos a esquecer algumas outras, o cansaço nos impede de continuar trabalhando e nos relacionando com o mundo da forma como trabalhamos e nos relacionamos quando estamos bem. Um simples resfriado muda o modo como nós percebemos o sabor dos alimentos, como nós percebemos o cheiro, o nosso olfato muda, a nossa audição também se modifica dependendo do grau, né, de gravidade desse resfriado e assim por diante. Enfim, de acordo com o nosso corpo físico, com a saúde do nosso corpo físico, nós temos uma variação também infinita das nossas percepções aqui na Terra. Ora estão de um jeito, ora estão de outro. Ora, com a saúde do espírito é a mesma coisa. E a saúde do espírito se dá pelo seu grau de depuração e pelo desprendimento das coisas materiais. Assim também ele perceberá de formas diferentes o mundo que o cerca no plano espiritual. Assim, o parágrafo termina com algumas comparações entre, por exemplo, um espírito que está preso ao mundo em que vive, outro que está livre para percorrer o espaço. A ideia de liberdade nessa primeira comparação. Uma ideia similar a essa estará na outra comparação. Alguns viverão nas trevas da culpa, outros na tranquilidade. Claro, tranquilidade da consciência limpa, não é? Alguns, comparados com ditos maus, não é? Serão atormentados pelo remorso e separados de seus afetos, de seus entes queridos. Enquanto outros que foram justos, que são justos, convivem com aqueles a quem amam em felicidade indizível. Então essas comparações mostram como aquilo que cultivamos em nós pode fazer uma grande diferença do outro lado da existência, na vida futura. Os diferentes estados da alma, do espírito desencarnado. Afinal de contas, esse é o ponto central deste item, não é? Vale aqui um breve comentário. Muitos de nós, espíritas, às vezes sentimos um certo receio a respeito do umbral e nos perguntamos: será que quando eu desencarnar, eu viverei no umbral? E há uma forma muito fácil de respondermos essa questão. Basta olharmos para a nossa vida agora. Se nós cultivamos em nós os remorsos, as culpas, se temos dentro de nós os pessimismos, as más vibrações, o ódio, o rancor, a inveja, meus irmãos, estamos vivendo no umbral exatamente agora.
pois essa é uma morada única para cada um de nós. Cada um de nós cultiva e cria e constrói o seu mundo interior. E quando nós desencarnamos, por afinidade, chegamos ao plano espiritual justamente no lugar que cultivamos em nós mesmos. Portanto, esse é um alerta muito importante que é aberto para nós, exposto para nós, neste item, no primeiro item do capítulo 3. Termina esse segundo parágrafo dizendo que essas moradas interiores não são circunscritas. Há muitas moradas na casa do Pai. Nem todas elas têm os limites físicos e materiais aos quais nós estamos acostumados. A nossa morada interna é uma morada infinita. O espírito cresce e cultiva o seu próprio interior enquanto vive aqui na Terra suas experiências que devem ser experiências redentoras, nos levando ao amor, à congregação, à proximidade com nossos entes queridos, à melhoria de nossos laços com aqueles que ainda se julgam nossos inimigos, à proximidade de nossa relação com Deus. Assim, então, nós fechamos a apresentação dos diversos tipos de morada nesse primeiro item do capítulo 3. Uma morada física, ou corpórea, se assim o quisermos, e a erraticidade nos apresentando os mundos interiores criados por cada um de nós mesmos. Muito obrigado a todos, queridos irmãos, pela companhia em mais esse estudo. Deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço e os votos que Deus nos abençoe, hoje e sempre.